Você já parou para pensar em quantas vezes a sua vida ficou paralisada por algo que aconteceu no passado? Pode ter sido uma traição, uma palavra dura, uma injustiça ou até mesmo o abandono de alguém que você amava. Essas feridas, quando não são tratadas, criam uma prisão invisível dentro de nós. Uma prisão chamada mágoa. E essa prisão é traiçoeira, porque ela não tem grades de ferro, mas correntes emocionais. Ela não se vê do lado de fora, mas se sente no peso que carregamos todos os dias. É aquele aperto no peito, aquela lembrança que insiste em voltar, aquele ressentimento que rouba a paz das nossas noites. Quantas lágrimas já foram derramadas por algo que você não conseguiu soltar? Quantos sonhos ficaram parados porque o coração estava pesado demais para caminhar? A mágoa e o ressentimento são como pedras amarradas aos nossos pés. E por mais que tentemos avançar, algo sempre nos puxa de volta. Mas hoje o céu nos chama para refletir sobre uma verdade poderosa. O perdão é a chave que abre essa prisão. Não é apenas um gesto nobre, não é apenas um ato de bondade com os outros. O perdão é, acima de tudo, um ato de libertação pessoal. Quando escolhemos perdoar, não estamos justificando o erro de quem nos feriu. Estamos, na verdade, escolhendo não carregar mais o peso desse erro em nossas costas. A falta de perdão é como uma ferida aberta que nunca cicatriza. Mesmo quando tentamos ignorar, ela lateja. Mesmo quando sorrimos por fora, por dentro, ela continua sangrando. E quanto mais tempo passa, mais essa dor se espalha, afetando nossos relacionamentos, nossa forma de pensar e até a nossa saúde. Muitos acreditam que perdoar é sinal de fraqueza. Mas, na realidade, perdoar é um ato de coragem. É preciso força para soltar a ofensa. É preciso fé para acreditar que a justiça verdadeira vem de Deus e não das nossas mãos. Perdoar não é esquecer. Perdoar é decidir que a dor não vai mais governar a sua vida. A palavra de Deus nos lembra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Essa liberdade não é apenas espiritual, mas também emocional. Quando entregamos a Deus nossas feridas, Ele transforma lágrimas em esperança e mágoas em aprendizado. Hoje, neste momento, você está sendo chamado a olhar para dentro de si mesmo. Quais correntes ainda te seguram? Que lembranças ainda pesam sobre sua alma? Deus está sussurrando ao seu coração: solte, confie, perdoe, eu cuido de você. O perdão não começa nos outros, ele começa em nós. É a decisão de não permitir que o passado roube o presente. É a coragem de acreditar que existe um novo caminho, uma nova chance, um novo amanhecer. Respire fundo agora. Sinta dentro de você que algo novo pode começar hoje. Porque a chave da sua liberdade está em suas mãos: o perdão. Na primeira parte, refletimos sobre a prisão invisível que as mágoas constroem dentro de nós. Agora, precisamos olhar para o caminho que Deus nos mostra, porque Ele nunca nos deixa presos no escuro. Sempre há uma luz, um exemplo, uma direção. E essa direção está revelada em Sua palavra. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que sofreram injustiças, traições e dores profundas, mas que escolheram o perdão como resposta. E ao escolherem perdoar, foram restauradas e levantadas a lugares ainda maiores. Um desses exemplos é José, filho de Jacó. José foi traído pelos próprios irmãos, jogado em uma cisterna e vendido como escravo. Ele tinha todos os motivos para carregar mágoa, rancor e ódio. Anos se passaram, e o destino fez com que aqueles mesmos irmãos, agora famintos, tivessem que se apresentar diante dele em busca de ajuda. José poderia ter se vingado, poderia ter dito: agora é minha vez. Mas, movido por Deus, ele escolheu o caminho do perdão. Ele enxergou que mesmo em meio ao mal que sofreu, o Senhor estava conduzindo tudo para um propósito maior. E foi esse perdão que salvou a vida de sua família. O rancor destruiria, mas o perdão restaurou. José nos ensina que o perdão não apenas cura nossa alma, mas também pode mudar o destino de gerações. Outro exemplo poderoso é a parábola do filho pródigo. Um jovem que escolheu desperdiçar tudo, abandonar o lar e viver de forma irresponsável. Quando finalmente perdeu tudo, voltou para casa envergonhado e arrependido. Muitos esperariam um pai frio, distante, talvez até vingativo. Mas aquele pai o recebeu de braços abertos,
correu ao encontro dele e celebrou seu retorno. Isso nos mostra a essência do coração de Deus, um amor que perdoa sempre, independente do tamanho do erro. Essas histórias não estão na Bíblia apenas para serem lidas. Elas são um espelho para a nossa vida. Assim como José, talvez você tenha sido traído, injustiçado, abandonado. Assim como o pai do filho pródigo, talvez você tenha sido ferido por alguém muito próximo. Mas o Senhor nos mostra que existe um caminho melhor, o caminho do perdão. E não se engane, perdoar não significa que a dor não existiu. Significa que você escolhe não permitir que a dor seja a última palavra. Perdoar é declarar: o mal não vai vencer em mim. Deus é quem governa minha vida. Quando você decide perdoar, algo sobrenatural acontece. É como se correntes invisíveis se rompessem. O peso do passado começa a cair. A esperança renasce. E o Espírito Santo traz paz onde antes havia apenas tormenta. Hoje, Deus está dizendo ao seu coração: o perdão que você libera é a mesma liberdade que eu derramarei sobre você. Não é fácil, eu sei. Mas é possível, porque você não está sozinho. Até aqui, entendemos que a mágoa nos aprisiona e vimos exemplos na palavra de Deus que revelam o poder transformador do perdão. Mas agora precisamos falar de algo que talvez seja o ponto mais difícil: a luta interna que trava dentro de nós quando chega o momento de perdoar. Perdoar não é um sentimento que surge do nada. É uma decisão. E muitas vezes essa decisão parece um peso impossível de carregar. Dentro de nós, a voz do orgulho grita: eles não merecem. A voz da dor insiste: e tudo o que fizeram comigo? E a voz da justiça humana ecoa: eles deveriam pagar pelo que fizeram. Mas é exatamente nesse campo de batalha interior que Deus nos chama a escolher a sua voz acima de todas as outras. Ele sussurra: filho, filha, libere, entregue a mim. Deixe que eu cuide. O inimigo sabe que se você carregar o ódio, estará vulnerável, fraco e aprisionado. Por isso ele sopra diariamente o veneno da lembrança, para que você reviva a dor e se alimente dela. Mas o Espírito Santo, com amor, insiste em abrir seus olhos. O perdão não é sobre merecimento do outro, é sobre a sua liberdade. Quantas noites você já perdeu, revisitando mentalmente tudo o que fizeram? Quantas vezes o coração acelerou só de lembrar daquela conversa, daquela traição, daquela cena? O passado se torna um fantasma que assombra os dias presentes. Mas o Senhor está dizendo agora: você não precisa viver mais preso ao ontem. Hoje é o tempo de romper. Sim, perdoar dói. Dói porque parece que estamos soltando o direito de cobrar justiça. Mas na verdade, o que acontece é o contrário. Quando você perdoa, você entrega nas mãos do único que pode realmente fazer justiça. E a palavra é clara: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Esse processo é como abrir mão de um fardo que nunca foi seu. Deus não te chamou para carregar rancor, Ele te chamou para carregar paz. E cada vez que você decide perdoar, o céu se move a seu favor. Talvez agora você esteja com lágrimas nos olhos, sentindo o peso do que carrega. Mas eu quero te pedir algo. Declare em voz baixa, aí onde você está: Senhor, eu decido perdoar. Eu entrego essa dor em tuas mãos. Escreva também nos comentários, como um ato profético: eu decido liberar perdão e viver livre. Não tenha medo de escrever. Cada declaração é uma semente plantada no mundo espiritual. Porque quando você decide dar esse passo, mesmo com lágrimas, você abre espaço para que a cura comece. Você percebeu que algo mudou dentro de você quando declarou o perdão? Talvez ainda doa, talvez as lembranças não tenham desaparecido de imediato, mas uma chave espiritual já foi virada. A decisão de perdoar é como abrir uma porta que estava trancada há muito tempo, e do outro lado dessa porta, o que espera por você é paz. A paz que vem de Deus não é uma emoção passageira, não depende das circunstâncias. É uma paz que guarda o coração, que acalma a mente, que silencia os gritos do passado. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa promessa se cumpre na vida daqueles que escolhem entregar suas dores e liberar o perdão. Mas não é só paz que chega. O perdão abre espaço para a restauração.
Quando você solta a mágoa, cria espaço para que Deus coloque coisas novas em suas mãos. Onde antes havia ferida, Ele planta cura. Onde havia lágrimas, Ele coloca esperança. Onde havia vazio, Ele derrama amor. E mais, o perdão restaura não apenas você, mas também relacionamentos, famílias, caminhos que pareciam quebrados para sempre. Quantos lares foram reconstruídos quando alguém decidiu dar o primeiro passo do perdão? Quantas amizades ressurgiram? Quantos corações endurecidos se renderam diante de um gesto de misericórdia? Talvez você esteja pensando, mas a pessoa que me feriu nunca vai mudar. E pode ser que realmente ela não mude. Mas o perdão não depende da reação do outro. O perdão é entre você e Deus. É a sua alma sendo curada, independente do que o outro faça. E aqui está um segredo. Muitas vezes, quando você perdoa, sem perceber, você se torna canal de transformação na vida do outro. O seu gesto pode ser a fagulha que acende arrependimento, que traz reconciliação, que gera mudança. Agora imagine a sua vida daqui para frente, mais leve, sem o peso das correntes, caminhando com passos firmes e livres. Imagine poder olhar para trás sem sentir aquele nó no peito. Isso é possível. Isso é real. E começa no momento em que você decide perdoar. Por isso eu te peço novamente. Declare nos comentários com fé. Eu escolho viver em paz. Eu escolho a restauração de Deus. Essa é a sua proclamação, o seu ato público de libertação. Porque quando você abre os lábios para declarar, o mundo espiritual se move. Os anjos registram. O inimigo perde a força. E o céu responde. Você não está sozinho. O Deus que te chama para perdoar é o mesmo que vai te sustentar nesse processo. Até aqui, percorremos juntos um caminho profundo. Reconhecemos o peso da mágoa, ouvimos a voz da palavra, enfrentamos a luta interna e vimos os frutos da paz e da restauração que o perdão libera. Mas agora é hora de algo ainda maior. Deixar o Espírito Santo selar essa obra em sua vida. O perdão não é apenas um gesto humano, é um ato espiritual. Quando você declara que perdoa, o céu se move, correntes são quebradas, portas se abrem, novas estações começam. E eu quero que você entenda uma coisa. O que começou agora não tem volta. Você não está apenas escolhendo perdoar. Você está ativando uma libertação que vai ecoar no seu futuro. O Senhor está dizendo, eu estou curando feridas antigas, estou restaurando sua alma, estou tirando o peso dos seus ombros, estou apagando memórias que te perseguiam, estou fazendo novas todas as coisas. Talvez você sinta lágrimas caírem neste momento. Não as segure. Cada lágrima é uma gota de cura sendo derramada sobre você. Talvez o seu coração esteja acelerado. É o sinal de que o Espírito Santo está tocando áreas profundas que você achava impossíveis de restaurar. Ele está entrando nos lugares secretos onde ninguém mais poderia alcançar e trazendo vida onde havia morte. E quero que você faça um ato de fé agora. Coloque a mão sobre o seu coração e repita comigo. Senhor Jesus, eu entrego todas as minhas dores em tuas mãos. Eu libero perdão. Eu recebo tua paz. Eu escolho viver livre. Esse ato simples tem poder. É como um decreto no mundo espiritual. É a chave que abre cadeias e liberta a sua alma. Mas não guarde isso só para você. Compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que precisa ouvir. Talvez um amigo, um familiar, alguém que você sabe que carrega um peso semelhante. Você pode ser a resposta de Deus para a vida dessa pessoa. E se essa oração falou com você, escreva nos comentários. Eu sou livre, eu perdoo e sou perdoado. Isso não é apenas uma frase, é uma semente que você planta no mundo espiritual. Lembre-se, o perdão não muda o passado, mas transforma completamente o seu futuro. E a partir de hoje, você não anda mais preso. Você anda leve, curado, restaurado, porque o Espírito Santo selou a sua vitória. Respire fundo agora. Sinta a paz que invade o seu interior. Isso é o céu confirmando. Você está livre. Filho, filha amada, agora que você percorreu comigo cada passo desse caminho, eu quero que você entenda algo muito importante. Nada foi em vão. Cada palavra liberada, cada lágrima derramada, cada declaração feita aqui foi registrada no mundo espiritual. O céu ouviu, o Senhor anotou, os anjos testemunharam. Você não é mais a mesma pessoa que começou esta oração. Houve uma transformação invisível, mas real.
O peso foi retirado, a mágoa perdeu força, a prisão caiu por terra. Hoje, você sai desse momento marcado pela presença de Deus, fortalecido pelo Espírito Santo e guardado pelas promessas do Pai. E eu quero que você guarde uma verdade no coração. O perdão não é um evento isolado, é uma caminhada. Haverão dias em que a lembrança da dor pode querer voltar, mas nesses dias você vai olhar para o alto e declarar: eu já perdoei, eu já fui curado, eu já sou livre. E essa declaração será o escudo que manterá o inimigo afastado. A partir de hoje, você vai perceber coisas diferentes em sua vida. O sono será mais leve, o coração estará mais tranquilo, relações começarão a ser restauradas. O peso que te acompanhava já não estará mais sobre você. Isso é o fruto do Espírito agindo. Isso é o milagre do perdão. E mais, o que aconteceu com você não vai parar em você. Deus vai usar a sua vida como canal de cura para outras pessoas. Você será testemunho vivo de que perdoar é possível, de que recomeçar é real, de que viver em paz é um presente de Deus. Por isso, não guarde apenas para si. Compartilhe essa oração com alguém que precisa ser tocado. Seja instrumento de libertação na vida de quem ainda está preso ao rancor. Você pode ser a resposta de oração de alguém. Agora, antes de encerrarmos, eu quero que você declare em voz alta, com toda a fé do seu coração: Senhor, eu sou livre. Eu escolho viver no teu perdão e na tua paz. Obrigado pela vitória que o Senhor me deu hoje. Amém. Assim está feito. Assim está selado. O céu confirma a sua vitória e nada poderá roubá-la de você. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: o perdão me libertou. Escreva como um testemunho público daquilo que Deus fez na sua vida hoje. E se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora. Ative o sininho para continuar recebendo orações e mensagens que vão fortalecer sua fé. Curta este vídeo, compartilhe com mais pessoas e seja parte desta corrente de luz e libertação. Que a graça do Senhor, o amor de Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre você hoje e sempre. Amém. Amado A, chegamos ao final desta poderosa oração, mas eu quero que você saiba: este não é o fim. É apenas o começo de um novo tempo sobre a sua vida. A partir deste momento, o perdão e a redenção se tornam não apenas palavras que você ouviu, mas realidades que passam a habitar em seu coração e a conduzir os seus passos. Deus viu o seu esforço em permanecer até aqui. Ele contemplou a sua entrega, o seu desejo sincero de cura e libertação. E eu declaro em nome de Jesus: a obra foi feita, o peso das mágoas caiu, o jugo do passado se quebrou, e a liberdade espiritual se instalou no mais profundo do seu ser. Lembre-se, o perdão não significa esquecer o que aconteceu, mas significa não permitir que a dor do passado dite o rumo do seu futuro. A partir de hoje, cada vez que a lembrança tentar voltar, você vai se levantar em oração e declarar: eu já fui liberto, eu já fui restaurado, eu sou filho do Deus vivo, e a minha história é de vitória. Receba em sua vida agora uma unção de paz, de equilíbrio e de reconciliação. Que o Espírito Santo repouse sobre você e que a chama do amor divino aqueça o seu coração em todos os dias da sua jornada. Que as feridas que antes sangravam agora estejam cicatrizadas pela graça e que você se levante como testemunha viva do poder transformador do perdão. Que esta oração seja um marco em sua vida, um divisor de águas. Daqui para frente, que os seus passos sejam guiados por uma nova consciência, a consciência de que você não caminha sozinho, mas está cercado pela misericórdia de Deus, pela presença constante dos seus anjos e pela força que vem do alto. E eu te peço, não guarde essa bênção só para você. Multiplique-a. Compartilhe este vídeo. Envie para alguém que precisa ouvir esta palavra. Porque assim como você foi tocado e liberto outros também podem receber o mesmo alívio e a mesma esperança. Antes de irmos, quero que você escreva nos comentários, como uma declaração pública de fé: eu escolho viver no perdão e na redenção. Escreva isso com convicção, como quem sela no mundo natural aquilo que já foi conquistado no mundo espiritual. E se você ainda não faz parte desta família de fé, inscreva-se agora neste canal, ative o sininho
e permaneça conosco nessa caminhada diária de oração, reflexão e vitória. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o rosto dele brilhe sobre você. Que a paz dele encha os seus dias. E que o perdão e a redenção que hoje foram liberados te acompanhem para sempre. Está selado, está confirmado, está consumado. Amém.